dava aí o horário, esperar um pouquinho vocês. A gente tem um convidado ilustríssimo aí, o Mário. Mário, Mário Trentin, conheci ele no voluntariado do PMI. Esse aí tem anos de voluntariado também. A gente teve bastante trabalho junto, PMIF. Depois ele vai se apresentar devidamente aí, falar de todas as experiências dele, que tem bagagem pra caramba. Hoje está trazendo um tema que, como a gente estava discutindo aqui, né, eu gosto pra caramba também, que a gente tem a gestão de projetos e aí a gente vai para um nível de gestão de portfólio, vai para uma estruturação de PMO, né, que é uma responsabilidade grande, e acho que ele vai nos dar bastante dicas aí, bastante conteúdos hoje para quem está com esse desafio na mão aí também. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o PMI. Para quem não conhece, a gente sabe que esse convite alcançou várias pessoas aí, então vou fazer uma introdução de quem está realizando esse webinar. Meu nome é Welma Alves, eu estou atualmente presidente do PMI Goiás e vou estar falando um pouco para vocês aqui, né, sobre o que é, né, o PMI e tudo mais, e depois a gente vai dando andamento. Então, PMI, Associação Sem Fins Lucrativos, para quem não conhece, fez 50 aninhos o ano passado, vem numa virada, numa adaptação de mercado, está sempre alinhado com o mercado, 15 países, mais presente do que a própria ONU, está distribuída em mais de 300 capítulos e tem mais de 500 mil membros e mais de 1 milhão de certificados PMP. Então, tem bastante pessoas vinculadas a essa instituição. O PMI Goiás, esse ano, faz 15 anos, foi fundado em 2005, quando toda a documentação estava pronta, então esse ano estamos de aniversário, atuamos em todo o estado de Goiás e também nós fazemos uma atuação no Tocantins, porque... Oi, a Poliane falou que minha voz está meio ruim. Ouvindo agora. Oi, melhorou? Melhorou. Ótimo. Tava com um delayzinho. Um delay? Tá. Então, o PMI Goiás, ele... Opa, passando aqui. O PMI Goiás, ele pode estar atuando no Tocantins, porque não tem capítulo, e nós tivemos bastante procura de profissionais querendo com esse conhecimento lá. Já fizemos alguns eventos lá e agora estamos nessa atuação online. Como missão, né, o capítulo tem promover as boas práticas de gerenciamento de projetos, valorizar o profissional e fomentar a comunidade nos estados de Goiás e Tocantins. Como eu falei no começo, né, o PMI ele sempre está alinhado ao que o mercado necessita. E hoje a gente tem uma frase que vem nos guiando desde o ano passado, quando a gente veio para essa nova abordagem de economia de projetos, que não é só financeiramente, né? Então, potencializamos a economia de projetos, fortalecemos a sociedade, habilitando organizações e capacitando pessoas para transformar ideias em realidade. Então, hoje nós trazemos pessoas para entregar, fazer com que as entregas sejam da melhor forma possível e que a gente impulsione essa economia de projetos. E aí, né, aqui eu trouxe os símbolos da economia de projeto. Então, são 9 vertentes aí, 9 focos que a gente sempre quer frisar, que é colaboração, inovação, determinação, trabalho em equipe, crescimento, visão, mudança, resultados e comunidade. Então, a junção dessas 9 áreas, elas vão fazer com que essa economia de projetos aconteça. E é claro que, hoje em dia, o que mais nós falamos é sobre resultados, trabalho em equipe, estar pronto para se adaptar a mudanças, a adaptação de mudanças. Então, tudo isso aqui se encaixa para que você tenha uma boa gestão de projetos e consiga tornar aí as suas ideias em realidade através da gestão de projetos. Continuando aqui, o PMI ele tem 2 fortes braços aí que a gente fala, 2 grandes apoios, que é o trabalho voluntário e os filiados. Então, a gente fala muito dessa frase que juntos somos mais fortes.
Então, eu sou voluntária, Poliana é voluntária. Esse projeto webinar, ele é gerenciado por voluntariado. A Poliane atualmente é a voluntária dele. Fizemos o curso recentemente, que o voluntário era o Marcos Reis. Então, para todos os nossos projetos, a gente sempre está trazendo voluntários para aprender, claro, sobre gestão de projetos através do voluntariado e apoiar o capítulo a levar esse conhecimento para a comunidade. Então, o trabalho nosso é disseminar esse conhecimento das mais diversas formas que a gente possa fazer, seja aqui num webinar, seja uma live, um curso, um workshop, um treinamento, e aí a gente precisa muito de voluntários para que esse trabalho aconteça. Falando um pouco sobre o voluntariado, né? O que é, né? Uma oportunidade de você estar envolvido com gestão de projetos, fazer grande network com os profissionais, como eu falei, conheço o Mário há alguns anos aí de voluntariado do PMI, e essa rede que você consegue conquistar para que impulsionar a carreira, ganhar mais habilidades, mais conhecimento e tudo mais. Contribuir com a comunidade, que seja compartilhando o seu conhecimento, se você já tem grande experiência, ou que seja contribuindo, aprendendo, né, para poder compartilhar, igual hoje o Mário está compartilhando conosco aí o seu conhecimento de forma... Todo esse trabalho é importante para chegar até a comunidade. E o PMI Goiás ele tem um prêmio de voluntário do ano, todo ano a gente faz uma avaliação de todos os voluntários, estamos quase chegando no prêmio desse ano, já no segundo semestre. E o que você precisa, né? Muita gente fala assim, eu preciso ter conhecimento se eu for atuar com a diretoria de marketing, eu preciso ter conhecimento se eu for atuar com a diretoria de certificação. Então, não necessariamente precisa de ter todo o conhecimento e toda a experiência. O que mais a gente precisa e valoriza é disponibilidade, porque realmente precisa estar disponível para atuar. Não quer dizer que é 8 horas por dia, gente, não é um trabalho. Mas precisamos de algumas horas semanais aí, quinzenais, mensais, ter proatividade para nos trazer ideias, fazer com que os projetos aconteçam da melhor forma, saber trabalhar em equipe, porque é voluntariado e precisamos ter um grande trabalho em equipe para que tudo dê certo, e vontade, é claro, de participar, de compartilhar, de fazer todo esse trabalho. E aí, né, como que você pode participar? Você acessa vrms.pmi.org e tem acesso a vagas em Goiás, no Brasil e no mundo. Você é voluntário em qualquer região e lá vai te indicar se você precisa estar filiado ou não, se o que a vaga precisa, se for algo específico. Fora, é claro, talvez você vai ter a questão da língua, né, para saber o inglês. Então, você fica à disposição. Colocando as suas preferências lá de conteúdo, de assunto, você recebe notificações também sempre que tem vagas novas no seu e-mail. Para o PMI Goiás, você não precisa estar filiado inicialmente. A gente quer que você venha ser voluntário e perceba se você tem empatia por esse trabalho. Se você tiver empatia por esse trabalho, gostar disso, naturalmente você vai se filiar. E aí, futuramente, também a gente vai estar conversando sobre isso, sobre a filiação. Trabalho voluntário não pode ser remunerado, né? A gente tem que deixar claro, existe uma lei que rege isso, e eu convido todos a serem voluntários, a nos ajudar a fazer com que projetos como esse aqui aconteçam. Como eu falei, nós temos 2 braços, né? Nós temos também um envolvimento através da filiação. Os capítulos, eles precisam dessa força também de membros, é o que justifica ele existir naquele local, porque tem pessoas que apoiam a comunidade e estão envolvidas e querem esse conteúdo. Então, com a filiação, você tem acesso a diversas documentações, vou falar aqui mais um pouco, mas você permanece também envolvido com o gerenciamento de projetos, crescimento da sua rede de contatos, desenvolvimento da sua carreira, tem uma série de benefícios. E a filiação você tem acesso a diversas ferramentas. O PMI ele está com bastante ferramentas de desenvolvimento profissional, seja capacitação, cursos, e aí na maioria dos documentos, a maioria dos cursos, e aí acessar áreas restritas ao guia,
PMBOK, outros guias e outros standards. Tem standards falando sobre portfólio, sobre programas. Então, todos esses conteúdos têm disponível para quem é membro. Descontos ou gratuidade, né, em cursos, congressos, desconto para fazer as certificações e diversos eventos. Aqui eu dei uma resumida, mas é bastante coisa. Tem sites gratuitos que têm se cadastrar nesse site, vocês pagariam $200 por aí. Então, isso tudo é gratuito, incluso na filiação. Mas, meu slide aqui ficou... Mais benefícios, né? PMBOK digital, o Guia Ágil agora, que ele desmembrou do PMBOK, também o Guia Ágil, certificação PMP, ignorem o promocional, eu deveria ter tirado, isso aqui expirou agora dia 15 terminou a promoção do PMP, e também tem acesso a descontos, a benefícios de parceiros dos capítulos. Então, os capítulos, os parceiros do PMI Goiás, vocês têm desconto, como instituições de ensino e diversos conteúdos. Como se tornar afiliado, né? Acesse pmi.org, você faz o seu cadastro, se filia ao PMI Global e ao PMI Goiás. Atualmente, a filiação de estudante é $52 e a profissional $149, e a profissional ainda está com um valor especial no momento de R$ 497, fixo. Isso pode a qualquer momento expirar. Tanto que hoje você consegue filiar em reais e em agosto, setembro, todas as filiações poderão ocorrer em reais. Está previsto isso. Então, filiem-se, venha nos apoiar, venha aproveitar os benefícios também de vocês. Como a gente está fazendo esse webinar, né, tem todo um calendário de eventos. É claro, esse aqui que eu estou mostrando para vocês era o nosso primeiro calendário com os eventos presenciais. Todos os eventos, ou a maioria deles, já estão adaptados para o online. Webinar, Volunteer Team Build, curso. Então, tudo nós fizemos uma adaptação para os primeiros 6 meses, né, o primeiro semestre, e agora nós acabamos de fazer um replanejamento para o segundo semestre. Então, vários eventos estão previstos para o próximo semestre. Eu vou falar de 2 mais próximos agora, já com data sendo divulgado, que é uma live com o Gino. Esse é um bate-papo, uma degustação com o Gino sobre um workshop que a gente vai ter agora, daqui a uma semana, 10 dias. Então, nesse sábado, vai ter um webinar com o Gino para falar sobre Management 3.0. Então, quem viu ou quem não viu está vendo agora a divulgação do nosso workshop sobre Management 3.0 online. Esse bate-papo no sábado, vocês podem sanar todas as suas dúvidas do que vai acontecer no workshop. O workshop ele vai ter em torno de 10, 11 horas, são dois sábados, das 9 às 13, e uma segunda-feira seguinte, das 19h30 às 22h, para fechar ali com chave de ouro. As inscrições estão abertas, grupos a partir de 3 pessoas têm desconto, vocês podem mandar mensagem, mandar e-mail para o PMI, lá, contato@pmigo.org.br, acho que está aqui no meu próximo slide, o nosso e-mail, a de divulgação, lá no Simpla tem mais detalhes desse workshop para vocês participarem. Esses são os nossos 2 próximos eventos. Nós temos ainda no segundo semestre preparatório para certificação, tem uma nova edição do curso, teremos também o nosso seminário, ele entrou numa jornada do conhecimento, estamos preparando tudo aí, teremos um evento especial para a Next Chain, vai ter as inscrições em agosto, então tudo isso a gente vai divulgar ainda, só estamos fechando as datas, e então a gente fala para acompanhar as nossas redes lá, @PMIGO, LinkedIn, peçam para se inscrever no e-mail, quem está aqui participando já vai estar no e-mail, então vocês vão receber todas essas informações. Eu acho que até aqui eu encerrei a minha fala, gastei aí uns 15 minutinhos, e aí eu vou passar a bola para o Mário, como eu falei, deixa eu parar meu compartilhamento aqui, para que ele possa fazer o compartilhamento dele. Vou passar para o Mário aí, eu falei um pouquinho lá no início, que
conheço já há muito tempo, é um cara que eu perturbo aí para trocar figurinhas hoje em dia também, É um prazer. sobre ferramentas da Microsoft, sobre tudo, tem diversos conteúdos dele disponível aí em site, em YouTube. Com certeza o Mário vai falar bastante aí. E, Mário, o palco é seu aí, deixo com você para nos trazer todas as informações. Quem tiver vai fazendo, ou por algum momento aí o Mário, como ele definir, a gente vai repassando essas perguntas. Se tiver perguntas sobre alguma coisa do PMI, no final a gente responde todas. Se não der tempo, depois a gente responde por e-mail. Fiquem tranquilos, mandem quantas perguntas tiverem que nós vamos respondendo aí da forma que for possível. Mário, muito obrigada Aí, vamos lá. por estar Obrigado. conosco. Fique à vontade. Eu que agradeço. Vamos lá, um prazer, pessoal. Boa noite. E vamos falar aqui sobre alguns assuntozinhos relacionados ao PMO, a gestão de projetos. A gente tem muitas novas metodologias hoje que vocês devem estar tendo contato por aí. O próprio Discipline Agile, que foi uma mudança bem interessante do PMI, atualizações do Guia PMBOK, enfim, mais um monte de outras metodologias que a gente tem à disposição hoje. Mas, de certa maneira, pelo que a gente vê nas organizações, isso ainda tem causado muita confusão, porque quanto mais ferramentas a gente tem, seja software, seja técnicas, seja metodologias, mais difícil parece que se torna gerenciar os projetos. E ainda mais para quem está entrando na carreira, não sei se tem alguém que está começando aí agora, talvez tenha algumas pessoas que estão assistindo algum conteúdo pela primeira vez, tendo contato com o PMI pela primeira vez, ou mesmo com o gerenciamento de projetos pela primeira vez. E aí você entra e tem, por exemplo, o Guia PMBOK com vários processos, ferramentas, o próprio Discipline Agile, que é ágil, mas lá tem um conjunto de várias ferramentas para você decidir qual que é a abordagem que você vai usar para o seu projeto, combinando Lean, Kanban, Scrum, DevOps, uma série de coisas. E no fim das contas parece que a gente tem que estudar uns 10 anos aí para começar a saber alguma coisa e conseguir gerenciar os projetos. Sendo que na prática da organização das empresas não é isso que ocorre. Você já precisa gerenciar os seus projetos nos primeiros dias do projeto, né? E seja de qualquer área, você pode ser um Accidental Project Manager, como o PMI chama, Occasional Project Manager, ou seja, uma pessoa de uma outra área, pode ser de marketing, finanças, RH, enfim, todo mundo que tem um empreendimento temporário para gerenciar. Então, as organizações estão avançando para que essas metodologias internas sejam mais padronizadas, em vez de simplesmente pegar uma caixinha de ferramentas externa, né? E que essas ferramentas elas estejam agora dentro de determinados sistemas da organização, seja de qualquer tecnologia que você vai usar. A gente vai ver alguns exemplos aqui que são de Microsoft, mas poderia ser qualquer outro tipo de sistema. Cada vez mais a gente caminha para que as organizações como um todo sejam voltadas para dados, então data-driven, ou seja, eu preciso de dados para tomar decisão, e que elas possam buscar, de alguma maneira, ter governança, mas, ao mesmo tempo, ser flexível e ágil. Ou seja, assim, você conseguir definir como é que o projeto vai funcionar dentro de alguns parâmetros, ou seja, tipos de projetos, mas que também você não torne a coisa tão rígida quanto era no passado, que a gente não consiga fazer nenhum tipo de mudança e nem absorver as coisas, as alterações que vão ocorrendo no ambiente, tá? Então é isso que a gente vai falar, eu vou compartilhar minha tela aqui e participem aí também, né? Quem tiver dúvida, coloca aqui no chat e a gente vai dando uma olhada nas perguntinhas já já. Deixa eu só compartilhar aqui. Nossa. Pior que eu não posso nem mexer. Não estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim, já chegou. Mário, ativa o seu som, que desativou aí. Tá. Acho que colocou no mudo aí todo mundo. É. Vamos lá. Vamos lá. Bom,
rapidinho aqui, eu coloquei o meu e-mail aí no chat, se alguém tiver alguma dúvida depois, enfim. Mas só porque a gente estava conversando sobre ONG aqui antes, né? Talvez seja uma coisa que nem todo mundo sabe. Tanto a educação quanto as ONGs, elas têm licenças gratuitas, tanto de Microsoft, do Google e de outros. E, infelizmente, muita gente desconhece isso. Então, se você trabalha numa ONG aí, numa associação, enfim, queria só falar disso aqui rapidinho, não tinha nem separado aqui, mas antes a gente estava conversando e a Velma estava falando disso, sobre até algumas escolas que ainda não conseguiram, até hoje, se adaptar ao ensino, né, já há 4, 5 meses de Covid. Então, a escola que precisa de licenças, ela recebe licenças da Microsoft, e tem uma equipe que implementa aí esse negócio todo para funcionar gratuitamente. E, salvo engano, do Google você quer, mas da Microsoft eu tenho certeza que sim. Eu sei que do Google as licenças são grátis, não sei se tem um time de implementação. Então a escola chega lá, pede que ela precisa de tantas licenças e vai lá fazer um setup de Teams, enfim, de Office 365 e etc. Então é muito triste ainda ver que nós estamos quase 5 meses de quarentena, de poderiam ter e que elas desconhecem. A gente, por causa desse tempo aí de coronavírus, procuramos divulgar bastante isso. Tem até uns videozinhos aqui, quem quiser depois dar uma olhada, que vai ter um webinars para ONGs, que é este linkzinho aqui, eu copio e colo ele aí no chat também. Mas a semana que vem, trentin.com.br/ONGs, Microsoft 365 aqui. E toda ONG tem acesso a licenças gratuitas, você não precisa pedir para nenhuma empresa, para ninguém, nem nada, é através do TechSoup e do Microsoft Non-Profits. E existem vários grupos e voluntários que implementam isso para as ONGs. A própria Microsoft apoia isso, então aqui você vai descobrir como é que você vai fazer isso e uma série de coisas. Eu acho que é um aspecto bem importante, embora não tenha a ver aqui com o nosso assunto, né? Mas sendo voluntário de algumas organizações ao longo dos anos, me surpreendeu o quanto elas foram abatidas negativamente por causa da pandemia, muito mais do que as empresas, porque as ONGs todas elas perderam dinheiro, perderam doações e perderam os voluntários, porque quase todas elas funcionam fisicamente, né? Então, tinha uma organização de idosos, por exemplo, que a gente ajudava eles em termos de tecnologia, ninguém mais pode ir lá no asilo visitar os velhinhos, nenhum voluntário vai mais lá, enfim. Então, uma dificuldade muito grande que a tecnologia pode minimizar, mas e também quem precisar de algum contato, você tem os links aqui, né, e e-mail aí e tudo mais. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, que é o gerenciamento de projetos em si, então, tá? Bom, e quem tiver alguma dúvida depois, eu deixei meu e-mail aí, se você trabalha numa ONG ou numa escola e precisar de algum tipo de ajuda, eu posso te encaminhar para as pessoas que têm feito essas implementações e a gente criou um guiazinho lá para você fazer sozinho também, fica à disposição para isso também. De mudanças do gerenciamento de projetos ou do Modern PMO, de uma gestão. É que a gente vê algumas coisas falando da gestão ágil hoje, né? E até algumas revistas aí colocando que o ágil agora está sendo muito mais demandado por causa das atividades que a gente tem de trabalho remoto. E o ágil já não é uma coisa nova, né? Assim como não é a gestão de projetos, mas assim, já tem uma gestão ágil talvez há mais de 20 anos aí, começando lá na época da Toyota, né? Mas o que a gente vê como grandes dificuldades na organização não é ela implementar uma gestão ágil em si, é como que ela vai fazer a escalabilidade disso, porque se é simplesmente uma única equipe ali que você tem para poder fazer um trabalho ágil, não é que seja fácil, mas assim, o desafio é menor, porque você tem um conjunto de pessoas aí, talvez vários de vocês trabalhem com abordagens ágeis, muitas vezes estão no mesmo local físico, ou estavam antigamente, tinha lá o seu quadro, algumas outras ferramentas, avança isso de alguma forma para uma ferramenta online, como Planner, Asana, Trello, uma série de ferramentas aqui, mas essas ferramentas todas, elas não permitem que você tenha uma governança,
porque são ferramentas que foram criadas para gestão individual de um grupo, de um projeto ali, não de um portfólio e várias outras coisas que a empresa precisa hoje. E muitas vezes essas ferramentas também, pelos próprios princípios ágeis aqui, elas não têm muita governança, que faz sentido quando o grupo é pequeno, mas deixa de fazer sentido quando o grupo é grande. Por exemplo, em muitas dessas ferramentas, você vai lá e cria as tarefinhas aqui, né? Você vai lá e cria suas tarefinhas aí no quadro, e à medida que você vai avançando nessa criação das suas tarefinhas no quadro, muita gente fica, poxa, mas dá para eu impedir fulano de apagar a tarefa, dá para eu colocar uma dependência entre uma outra tarefa, e essas coisas não são possíveis pela própria filosofia por trás daquilo. Assim como se você tem um quadro de post-it na parede, né? Não dá para você impedir uma pessoa de ir lá e arrancar o post-it e rasgar o post lá, por exemplo, né? E pregar novos ali também. O que impede isso? São as regras de convivência da equipe, né? Então, uma vez que aquela pessoa foi permitida fazer parte da equipe, ou seja, ela pode entrar na salinha, se pressupõe que ela segue os rituais que você definiu, né? Seja sprint, planning, enfim, outras coisas ali que você tem, e que aquela ferramenta ali, ela é um apoio, mas não tem um controle sobre aquilo, né? Ou seja, o que realmente está mudando para a gente em termos da gestão aqui é que essa evolução do ágil traz uma questão de mindset, que muita gente fala, aqui no Brasil e no mundo, falando como que você vai mudar esse seu mindset ágil, só que a escalabilidade disso é que é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque no ponto de vista das organizações, o que a gente realmente precisa é uma coisinha que tenha mais estrutura, seja um modelo baseado em guia PMBOK com um PFM, esse desenho aqui, seja coisas da sua organização. Então, o que essa figurinha aqui basicamente diz é que a gente tem níveis, né, layers ali, e que cada um deles exige um tipo de controle diferente. E quando a gente estava trabalhando antes da pandemia, de certa maneira, tanto faz se esses níveis fossem meio diferentes, porque as pessoas conseguiam resolver as coisas na prática presencial, né? Encontravam no corredor, enfim, fazer reunião, uma série de coisas. E na impossibilidade de fazer isso hoje, o que o ambiente virtual faz, não sei se vocês sentiram isso aí também, né? Mas o ambiente virtual versus o ambiente presencial, o que acontece é que o ambiente virtual é como se fosse uma lente de aumento em ineficiências da organização. Porque agora você não pode mais encontrar as pessoas no corredor, enfim, resolver as coisas ali. Então, o que era falta de processos antes, ou falta de competências, de capacitação, de ferramentas, quando você vai trabalhar remotamente virtual, isso é 10 vezes amplificado. Então, se a sua empresa se sentia ali que algumas coisas se perdia, não andava, enfim, não tinha um indicador claro, não tinha um alinhamento, mas acabava acontecendo aquele meio realinhamento porque as pessoas estavam juntas, né? Então, tá meio tem uma reunião com o chefe, as pessoas conversam no corredor. No ambiente virtual, se não existe esse alinhamento, estrutura, propósito, KPIs, enfim, uma série de premissas ali de que a organização seja saudável, o negócio, sim, ele não volta mais, né? Então, hoje a gente vê assim, as empresas e as pessoas querendo fiscalizar as pessoas virtual, né? Então, tem gente lá que quer que você trabalhe das 8 às 5 com a câmera ligada para ver que você está lá, por exemplo, enfim, umas coisas muito estranhas aí que vocês devem encontrar no LinkedIn aí como absurdos, né? Então, a organização do futuro, ou a gestão de projetos do futuro, que acabou sendo acelerada e agora é do presente, talvez a gente tenha acelerado aí uma gestão em alguns anos por causa da pandemia, que força as organizações a trabalharem de uma maneira diferente. Basicamente, esse nível mais elevado aqui, que o Prince chama de directing,
de direcionar o projeto, né? O que você tem aqui como o MOP, ou até mesmo como um nível dentro do projeto em si. Se você pensar no standard do PMI, o PFMP, que a gente tem de portfólio, esse nível chamado Directing aqui, o grande propósito dele é poder analisar tudo que está sendo pedido pela organização para formar um conjunto de investimentos em um determinado período. Ou seja, é aquele negócio que você faz no fim do ano e lança o CAPEX, o orçamento para o ano que vem, por exemplo. Né? Então, esse directing aqui, ele é conduzido muitas vezes por um grupo de sponsors ou por um comitê de investimentos, né? Um steering committee, investment committee, enfim, diferentes maneiras. Aqui o PMO pode assessorar isso muitas vezes, mas basicamente o que esse pessoal faz é, a partir de um conjunto de ideias ou de coisas que existem, que você pode fazer no ano que vem ou nos próximos 10 anos, fazer uma análise disso em termos de business case, em termos de viabilidade aqui, e aí a partir desse business case, aprovar ou não um portfólio, e aí esse portfólio é que vai cair lá para o seu gerente de projeto, ou seja, na hora que você tiver o seu Project Charter, um termo de abertura do projeto, um compromisso de investimento, é que a gente vai para um outro nível aqui, que é o nível que se chama de Managing. Então, Managing é o nível de gerenciar. Então, Managing. Então, aqui é onde está o gerente de projeto. O que faz esse nível, né? Esse nível aqui é o responsável por pegar aquele objetivo dentro de limitações e tolerâncias que saíram lá do seu Project Charter, e esse negócio aqui precisa ser transformado agora num plano, ou planos de ação, né? Um conjunto de planos ali. Aí aqui que você vai construir a sua WBS, ou se você estiver adotando uma abordagem ágil, você vai fazer um backlog aqui, um vision, e começar a criar as coisas que você tem. E de alguma maneira você vai precisar o tempo e os recursos a adotar. O que é muito comum nas organizações é que a gente vai precisar fazer e tenha um deadline. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso ainda, e isso vai ser bem prejudicial para a sua carreira, né? Porque, assim, em algum nível da organização, as coisas precisam ser agregadas e padronizadas. Então, esse negócio de que você não precisa de deadline, você não precisa de cronograma, não precisa de nada disso, é muito mal visto pelas organizações, porque impede que você tenha uma tomada de decisão adequada. O que acontece hoje é que a gente não precisa mais criar um cronograma num nível de detalhe exacerbado. Na verdade, isso nunca foi necessário. Algumas pessoas que entenderam errado e queriam planejar as tarefinhas até apertar parafusos ali dentro das tarefinhas. A camada de managing aqui é definir os principais deliverables, as entregas, e o que é necessário dentro dessas entregas aqui, ainda deixando um pouco de flexibilidade, ou seja, com um certo alto nível aqui. Então, tem um determinado pacote aqui que eu preciso fazer uma interface tal, ou preciso, enfim, entregar um material de um treinamento. E aí, como eu vou fazer isso, é o que, de certa maneira, ali no passado a gente queria colocar todas as tarefinhas aqui, né? Encher de tarefinhas, e depois você ficava mudando e era muito difícil atualizar um project ou um Excel extremamente detalhado. Hoje a gente tem a capacidade de separar isso, né? E muito tempo e outras metodologias também, num nível que é chamado de execução. Então, o delivery, ou o nível de entrega, é onde esses pacotes de trabalho são designados para uma determinada equipe, e essa equipe vai poder se auto-organizar em relação àqueles pacotes que foram atribuídos a ela. Então, esses pacotes, você pode ter um team leader ali, ou enfim, alguma coisa assim, ou a própria equipe se auto-organizar. Esses pacotes agora vão ser quebrados em pacotinhos menores, esses pacotinhos menores vão ser concluídos para que você volte a essa conclusão lá, né?
E tudo isso não é novo, então esses desenhinhos aqui que eu estou fazendo para vocês, tem um PowerPoint de 2012 que eu apresentei na Embraer e provavelmente muitas pessoas faziam isso talvez ainda 10 anos antes que eu e que várias outras, né? Então isso já provavelmente é um modelo que faz sentido para você. Por que ele não funciona na prática das organizações? Ele não funciona na prática das organizações porque as ferramentas estão desconectadas e porque as responsabilidades não estão bem definidas. Então, muitas vezes começa esse nível de direcionamento aqui, ele é um Excel lá de viabilidade, alguém faz um ponto doc, enfim, junta uma série de documentos lá, não existe padronização nenhuma, no final das contas você faz várias análises e aí alguém determina uma ordem sem critério nenhum, e aí você vai seguir aquela ordem sem critério nenhum. As organizações têm muita dificuldade de definir benefícios e de acompanhar benefícios. Então, talvez pode ser alguma questão de ensino nossa aí também, né, de certa maneira. Tem um monte de gente que discute isso, porque os gerentes de projeto, os escritórios de projeto, têm o foco total, né, os olhinhos total aqui é para as tarefas e o dinheiro. E do ponto de vista do PMO, né, o PMO gosta de criar templates e manuais, e o gerente do projeto gosta de criar cronogramas e orçamentos, né? Ninguém se preocupa com benefícios, ninguém se preocupa com a execução das entregas, com uma priorização, especialmente com a equipe do projeto em si. Então, uma vez que isso aqui é criado com um conjunto de documentos que depois ninguém retoma esses documentos, aí o gerente de projeto também, nas organizações, tem várias ferramentas esparsas, né? É um outro problema que a gente vê, vamos dizer, de PMOs até mais antigos, porque ele tem Project, tem 10 ferramentas lá, Smartsheet, enfim, qualquer outras coisas aí. E todas essas ferramentas têm os seus prós e contras, você que vai fazer uma análise aí, né? Não estou falando de uma em si, mas se você tiver duas ferramentas, aí eu tenho certeza que a sua organização tem um problema. Porque não tem como a gente padronizar algo em duas ferramentas diferentes. Seria tão absurdo você ter duas ferramentas de gestão de projetos portfólios, né? Você ter dois PPM diferentes na sua organização, é tão absurdo quanto você ter dois ERPs. Ninguém lança nota fiscal num SAP e num TOTS, por exemplo. Aí você não vai saber em qual que você lança, você não sabe que lugar que está o estoque, ninguém tem visibilidade de nada. Então, só existe uma ferramenta de gestão de projetos nas organizações que têm sucesso na execução. Seja ela qual for, você escolher, né? Se você optar aí pelo Smartsheet, Asana, enfim. Mas se tem múltiplas, tem alguma coisa errada aí com a sua organização. E uma hora o preço dessa ineficiência vai aparecer. Porque o que mais acontece aqui é o problema de execução em termos de capacidade. Então, esse nível de managing aqui que a gente está falando é o nível em que o gerente do projeto deveria ser capaz de fazer uma priorização de entregas, de deliverables, e conseguir tomar decisões em relação à alocação da capacidade das pessoas. E isso não acontece por quê? Porque eu tenho, por exemplo, 3 gerentes de projeto diferentes, então João, José e Maria aqui. Esse aqui criou um Excel, esse outro aqui criou um MPP, e esse outro aqui resolveu fazer um quadro no Trello, por exemplo, em alguma outra coisa. Esses gerentes. Então, tem o Mário, tem o Maria, Joãozinho aqui que estão disponíveis. Mas quando você aloca um recurso num arquivo, ninguém sabe no que está trabalhando, e os outros gerentes de projeto também não sabem. Então, se tem um cronograma aqui no Excel, no MPP e num Trello, por exemplo, todos eles estão contando que na próxima semana, na semana que vem, o Mário vai estar trabalhando nessas tarefas. Então, o Mário não vai poder fazer a tarefa, talvez até em lugares diferentes, né? Agora a gente não viaja aí mais, mas vamos dizer que é uma tarefa lá no Rio de Janeiro, a outra é um workshop lá em Curitiba, e enfim, alguma coisa aqui. Obviamente você não vai conseguir fazer, e ninguém sabe, não tem uma ferramenta de controle, aí eu vou ter que faltar nesse, executar esse, e os outros todos vão ser atrasados.
Então, uma coisa que a gente vê em várias organizações que não tem uma ferramenta única e uma metodologia única, é que os projetos, tem projeto demais ali na entrada, né? E não sai nada de projeto ali. Por quê? Porque fica todas as coisas pela metade, que é exatamente o contrário do que prega agilidade ou lean, enfim, né? Tem várias coisas pela metade e nada acabado. Teve um escritório de projetos com o qual eu trabalhei algum tempo atrás, que eles não conseguiam gastar todo o dinheiro que eles recebiam de CAPEX do ano, para você ter uma ideia, né? E a organização no Brasil, dobrar o CAPEX, e o povo de execução aqui não sabia o que ia fazer, porque você já não consegue gastar o tanto de dinheiro que tem, imagina recebendo mais, né? E quando a gente fala isso, tem muita gente que fala, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, eu gastaria, né? Enfim, na minha empresa faltando dinheiro, mas a grande verdade é que o dinheiro é o menor limitante das organizações médias e grandes, né? Pode até ser uma preocupação de empresas menores aí, mas das empresas grandes não é uma preocupação. Se você disser que você vai entregar o projeto, tem retorno do investimento, enfim, preciso de 100 mil, 200 mil, enfim, 1 milhão de reais, vai aparecer. Já, se você precisar de recurso físico ou humano, por exemplo, contratar 2 engenheiros com limitação de headcount, com 3 meses para abrir a vaga, com mais 2 meses para o cara poder entrar, então nunca vai acontecer. É mais fácil você conseguir 5 milhões para o seu projeto do que abrir 3 vagas de engenheiro, por exemplo, numa grande organização, aí, por exemplo, 3 vagas de TI, de qualquer coisa que você tem. Então, a gente trata muitas vezes os efeitos do projeto, sobre os quais a gente não tem controle, em vez de tratar as coisas que a gente pode controlar no projeto, que é a priorização de entregas, deliverables, e os recursos dos quais a gente tem à disposição, ou seja, a equipe do projeto, né? Então, quando você começa a fazer este tipo de planejamento aqui no seu managing, aí você consegue desenvolver a capacidade ou a flexibilidade de delivery. Então, uma vez que eu consegui priorizar bem as entregas, que eu fiz a estimativa dos recursos, aí eu vou conseguir ter uma flexibilidade na entrega. Então, esse rabisco todo aqui na prática das organizações é basicamente o seguinte: você precisa ter um sistema único para ter a sua entrada de projetos, então, onde nasce ideias ou a entrada de projetos, que é o que chamamos de project intake. Isso. Mas na falta de ferramentas, você pode usar um SharePoint mesmo. Então, provavelmente você não vai nem ter que comprar licenças, embora existam ferramentas especializadas, como tem umas apresentaçõezinhas aí nossas sobre ele, mas tem outras ferramentas que fazem isso também. Mas você consegue fazer isso com o SharePoint e consegue criar listas dessas ideias, fazer as análises de critérios, enfim, obter as aprovações aqui das pessoas que você precisa, dos determinados comitês. Aí você precisa de uma ferramenta de gestão de projetos, especialmente se você tiver um PPM, é o melhor investimento que você pode fazer. Pode ser qualquer um, claro, de PPM, Microsoft PPM, enfim, N PPMs aí que existem no mercado, projectmanager.com, um monte deles, mas isso aqui é uma ferramenta fundamental para quem quer ter algum resultado de projeto. Não tem como você fazer gestão de projetos numa organização de múltiplos projetos sem uma ferramenta PPM. A gente até vê as metodologias aí que são bacaninhas, né? A gente poderia criar um plano de projeto, até aqui no whiteboard mesmo, tem um template de plano de projeto, se você quiser criar, né? No Excel, enfim, num Canvas, em alguma coisa, mas na hora que for 10 projetos, 20 projetos, 50 projetos, não vai dar certo. Então, uma coisa é um ambiente single project, poucos projetos ali, né?
ou que você tenha projetos muito pequenos. Aí tudo bem, né? Tem até um curso meu lá no YouTube de fazer um planejamento de projeto aí usando um Excel, bota as abinhas dele lá e faz termo de abertura, cronograma, tudo mais. Agora, se for um grande conjunto de tarefas e um número de projetos elevado, não vai dar. Você precisa de uma ferramenta PPM. Essas ferramentas PPM começam custando aí 5 a 10 dólares, para você ter uma ideia, né? Então, acho que até cabe a reflexão aqui, porque muita gente não quer investir em uma ferramenta de gestão de projetos, mas aí ele gasta o triplo de homem-hora depois. Então, você tem um gerente de projeto, às vezes, com um salário bom aí, né, sei lá, 8 mil reais, gerente de projeto com 12 mil reais, enfim, salários aí varia muito de região, mas enfim. Uma pessoa aqui que, se você fizer a conta, então, 8 mil reais aí dá uns 40 reais por hora, por exemplo, uma coisa assim. 40 reais por hora, é o que você pagaria, talvez, de um mês de ferramenta. Então, assim, se você é um gerente de projeto e usando um software decente economiza uma hora sua, né? O investimento já está pago ali, mas infelizmente muitas organizações não fazem essa conta. É a mesma coisa que você ter um conjunto de vendedores e não ter um CRM, né? Não ter um RP e fazer as continhas lá toda na mão. Mas enfim, saiu da sua gestão de ideias, o que vai acontecer na ferramenta PPM, qualquer ferramenta PPM que você tiver. Aqui é onde você vai conseguir fazer um alto nível, então essas são as fases, não quero nem saber tarefa, quero saber só as fases, vai demorar 2 meses para isso, 3 meses para aquilo, e eu vou ter a capacidade de vir aqui e dizer quantas horas, então aqui eu vou precisar de horas de engenheiro, 300 horas, horas de arquiteto, 200 horas, vou poder vir aqui e dizer custos dentro de uma planilha de custos, então posso dizer aqui que custo de trabalho vai ser 20 mil reais, custo de serviço vai ser 300 mil reais, enfim. Então, você fez esse planejamento aqui, aí você já pode ir para a sua camada de delivery, entrega. No delivery, existem 2 opções de fazer entrega. A entrega que continue Gantt Waterfall, ou a entrega que seja ágil. Então, se aquele projeto for ágil, e aí entram umas premissas em relação a isso, né? O tipo de projeto que pode ser ágil e o tipo de projeto que não pode ser ágil, vou falar disso já já, mas se ele puder ser ágil, você vai pegar uma camada de delivery aqui que precisa estar conectada de 2 vias com o seu PPM. Isso é possível com Azure DevOps, com Planner, com uma série de outras ferramentas, como por exemplo o OnePlan, se alguém quiser conhecer o OnePlan, aí é uma ferramenta da Microsoft que nós representamos no Brasil. Ele agrega Gira, agrega Planner, agrega uma série de coisinhas lá, né? Posso até abrir ele aqui para a gente ver daqui a pouco, mas não pode ser uma ferramenta separada. Se não houver integração entre essas 2 coisas, você perde tudo que você construiu até agora, né? Me lembro, há uns 6 anos atrás, quando eu tinha que fazer um cronograma, e aí eu tinha que ver os quadros na parede de 3 equipes diferentes, lá, aqueles quadros de papel pardo lá na época, e aí eu tinha que tirar foto daquele quadro e tentar confrontar as tarefas com o cronograma que eu ia apresentar, né? Ou seja, um total desperdício de tempo aqui. Então, se for ágil, tem que ser uma ferramenta que esteja integrada. Se você quiser continuar o detalhamento disso num Gantt mesmo, é o próprio project que você tem, ou ferramenta ali igual, e designa aquelas pessoas que você tem. Então, esse é o modelo de funcionamento, né, de como as organizações estão se estruturando hoje, o que nos leva às seguintes discussões, né? Em primeiro lugar, que tipos de projetos que podem ser ágeis. Vocês já devem ter visto este modelinho aqui do Kinefin, que é um modelinho que o Gino fala bastante, né? Provavelmente ele vai falar disso aí, talvez no Management 3.0, mas esse modelo Kinefin, basicamente, ele coloca aqui coisas que são complexas, ou seja, aqui você tem uma dificuldade em termos de muitas interfaces, muitas pecinhas móveis, né? A complexidade. No outro extremo aqui você tem o óbvio, então o óbvio é aquilo que você sabe exatamente o que você vai fazer. Vou construir um muro, por exemplo, é óbvio.
eu sei exatamente, não tem muitos graus de liberdade, enfim. Aí eu simplesmente sigo uma boa prática de construir muro. Então aqui é onde eu uso algum método determinístico, né? Então, já monto ali, por exemplo, as minhas tarefinhas e começo a executar seguindo uma receita de bolo, né? De certa maneira, que o óbvio é uma receita de bolo. Enquanto que no complicado, eu não tenho muita coisa de descoberta. É só que ele é trabalhoso, é difícil de fazer. Então, embora eu consiga fazer sem ter que inventar muita coisa, enfim, aprendizado, esse tipo de coisa, mas eu preciso de algum tipo de metodologia ou de ferramenta mais robusta para que eu consiga controlar essa coisa complicada. Né? No complexo é onde funcionam melhor as metodologias ágeis, porque aqui eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Aí você tem falta de restrições, ou não está claro ali os limites do projeto, onde você vai usar aquilo que a gente chama de emergent practices, ou seja, práticas emergentes, né? Vai utilizar design thinking, lean inception, outras coisas aqui. E também tem uma última coisa aqui chamada de caótico, onde seja o que Deus quiser ali, né? Porque ninguém fez e não dá para você saber nada, enfim, então não tem muito guia de como é que você vai fazer. A equipe vai ter que ir se adaptando muito mais com o tempo e provavelmente pessoas muito mais sêniores. Então, quando a gente pensa aqui em termos de agilidade versus tradicional, isso também nos dá uma separação dos tipos de trabalho, que são os tipos de trabalho que é criativo e o tipo de trabalho que é não criativo. Então tem muita gente tentando fazer estimativa não criativa para o criativo e vice-versa. Isso é muito ruim. O que é um trabalho não criativo, para você ter uma ideia melhor aí, né? Então, um trabalho não criativo é, por exemplo, eu construir um muro mesmo, ou pintar uma parede. Então, pintar uma parede, eu não tenho que inventar coisas novas do ponto de vista de criatividade, né? Tem uma parede lá, e aí eu tenho que ir pintando daqui para cá, e daqui para cá, ou enfim, de alguma maneira ali, mas já existe uma boa prática para isso. E como ele não é criativo, eu consigo fazer uma estimativa pontual e eu consigo fazer algum tipo de parametrização. Então, vou pintar 1 metro quadrado por hora. Então, quantas horas vai demorar se for 200 metros quadrados, por exemplo. O trabalho criativo é que ele tem um resultado final, mas que as partezinhas estimativa. Por exemplo, né, você já deve ter feito uma redação aí na sua vida, né? Fez um concurso público, fez vestibular, enfim. Então não dá para eu chegar aqui para você, redação é um trabalho criativo. Eu chego para você e falo, quanto tempo você escreve uma linha de redação? Quem acertaria aí quanto tempo você escreve uma linha de redação, né? Ninguém vai conseguir acertar, vai ser uma estimativa péssima, de 200 linhas que você escrever, nenhuma você vai conseguir acertar ali a sua estimativa, né? Mas se eu perguntar para você quanto tempo você demora para fazer uma redação, isso você vai saber, e você vai saber com uma precisão bem razoável. Então, poxa, eu demoro 3 horas para fazer uma redação. E vou terminar ali muito próximo disso, né? 2 horas e 40, enfim, 3 horas e 10. Só quanto tempo eu demoro por linha, eu não sei. Por quê? Porque na estimativa de um trabalho criativo, provavelmente você senta, pensa na estrutura, pensa no título, até agora você não fez nada. E aí, de repente, você escreve várias linhas, só que houve um grande processo para aquilo, né? E algumas você vai ter que corrigir. Então, o trabalho criativo, ele não tem essa mesma linearidade e previsibilidade que tem um trabalho não criativo. E isso visível. Sob o ponto de vista da metodologia que a sua organização for adotar, é muito importante, porque, idealmente, a sua organização deveria ter pelo menos 2 tracks de projeto, né? Os projetos ágeis aqui, imprevisíveis, de uma grande criatividade, por exemplo,
talvez um desenvolvimento de software, desenvolvimento de novo produto, enfim. E tem outros tipos de projetos que são bastante previsíveis, talvez a construção de um estacionamento, de um shopping center, enfim, de um supermercado exatamente igual a outros anteriores, você tem essa previsibilidade. Então esse aspecto aqui, ele precisa ser bastante considerado na questão da metodologia, para que a gente possa dividir a estrutura organizacional em relação a isso, né? Então, a grande conclusão em relação aos escritórios de projetos hoje é que a organização está mudando, então a gente está, na maior parte das organizações, saindo disso aqui que a gente chama de um planejamento centralizado, do tipo comando e controle, para múltiplos níveis de distribuição ou descentralização nas equipes de projeto, né? E você consegue fazer isso com a metodologia, que é o que nós vamos concluir aqui e ver alguns exemplos de como é que o software faz isso. Só que você tem que, em primeiro lugar, ser capaz de escolher o tipo de projeto. Tem várias pessoas criando esses frameworks, que ele quer utilizar o TRL, que é o Technology Readiness Level, para dizer o que abordagem que você vai seguir, por exemplo, naquelas orientações que você tem do Kinefin. Então, aquele negócio que a gente já sabe há muito tempo do tailoring, que vem lá do PMBOK versão 2, versão 3, por exemplo, todo mundo fala disso, mas quase ninguém sabe fazer, porque a gente não sabe os critérios que separam um tipo de projeto do outro. Então, previsibilidade, linearidade, trabalho não criativo versus o contrário disso. Esses são dois tipos de projeto. E são dois mundos completamente diferentes, porque no comando e controle aqui, que você sabe tudo que você precisa fazer, a gente quer um detalhamento ao máximo por questão de produtividade. Então, por exemplo, trabalhamos muito tempo atrás com uma rede de supermercados mundial e o pessoal constrói as lojas, né? Então, a construção da loja, você já sai com um template ali nos mínimos detalhes e você poderia ter um desvio de 2% dessa coisa. 2%. Aí você fala, poxa, só 2%? É, assim, já construiu 2.000 supermercados exatamente igual, não é possível que você vai ter 10% a mais, por exemplo. Então isso é previsível, é comando e controle, nós queremos ter todos os detalhes, saber que vai ter um pintor trabalhando 2 horas por dia, uma pessoa, enfim, esse é um tipo de projeto. Enquanto que hoje nas organizações o que tem acontecido, e especialmente por causa desse trabalho remoto, trabalho online, o que chamamos de modern workplace, o trabalho aqui mudou. E o trabalho mudando significa que as metodologias na Agile surgiu com uma grande força agora, né? Ele veio no momento certo. Não é novo, então quem conhece o Discipline Agile também, o pessoal já está há muito tempo lá e já tinha desenvolvido certificações, enfim, uma série de coisas, mas ele ganhou toda essa importância hoje por causa do ambiente distribuído e descentralizado aqui, assim como outras metodologias. Só que o que a gente precisa é poder, pelo menos, dar alguma orientação naquele nível lá de directing. E aí o Discipline Agile traz um conjunto de coisas ali para você fazer o portfólio, para você fazer o programa, para você pensar se você vai usar DevOps, Lean, Scrum, Kanban, enfim. Então você dá um direcionamento em relação àquele seu projeto, aí você pode permitir que as equipes se auto-organizem e se autogerenciem, baseado num princípio muito importante do trabalho peer-to-peer, que cria um peer pressure. Então, você tem um accountability para aquela pessoa próxima de você, né? Agora, para que isso possa acontecer, a gente precisa, a única maneira disso acontecer, tem vários estudos aí sobre isso, é que a organização e as equipes sejam data-driven. Porque daí as pessoas sabem elas mesmas o que elas estão fazendo, porque às vezes a gente não está fazendo nada, mas a gente não sabe que a gente não está fazendo nada, né? Que talvez a gente esteja fazendo as coisas que não geram valor para a organização, mas a gente não sabe disso. A equipe não sabe quem está trabalhando e quem não está trabalhando. E quando você vai compondo isso em equipes de equipes e assim por diante, a organização não sabe o que ela está fazendo.
Então, essas metodologias todas que a gente está falando aqui, elas, em primeiro lugar, precisam ser definidas como um conjunto de processos. É isso que cada vez mais a gente tem feito nas organizações, como um assessment de PMO hoje, né? A gente tem uma abordagem aqui de fazer um assessment de PMO que leva mais ou menos 2 semanas, de entender esses processos, de mapear as ferramentas dentro desses processos e de fazer um streamlining do processo, né, dar uma emagrecida no processo ali para somente o que é necessário, e a partir daquilo implementar uma nova ferramenta que faça tudo de fim a fim. Porque nas metodologias mais antigas, né, poderia abrir várias aqui, vocês vão encontrar talvez na sua organização, em alguma que você já passou, uma que eu estava revisando essas últimas semanas mesmo, a gente tem um manual de 135 páginas, que é o manual de projetos. Aí eles deram esse manual aí para a gente revisar. Aí você abre lá a primeira página, o que é projeto, vá para a página 5, que tem o modelo de termo de abertura, procure na pasta da rede, // template, PMO, copia para sua pastinha e preenche o projectcharter.doc, né? E faz isso para o Excel, enfim. Então, esse tipo de metodologia aqui, ele serviu em algum momento porque a gente não tinha outras coisas melhores para fazer, né? Não é que esteja errado, é que existe uma evolução dessa coisa. O que a gente faz em relação a isso? Né? A gente mapeia os processos e documentos existentes. Então, o projeto nasce assim, vai para tal pessoa, preenche um PDF, abre a chamada lá no ERP, solicitação de investimento, enfim. Mapeia esse negócio. Em cada etapa, a gente identifica os documentos que são utilizados ali. Em cada etapa também, a gente mapeia qual é o software utilizado, ou seja, a ferramenta utilizada. E você vai se surpreender, mas assim, na maioria das grandes organizações ali onde a gente trabalha, do começo até o fim do projeto tem em torno de 42 ferramentas, 47 ferramentas, alguma coisa assim. Né? O pessoal fica espantado na hora que eles descobrem o tanto de coisa que tem. Né? Isso para a gente é um levantamento que é um conjunto de workshops, vai passando no processo, eu pergunto o que ele faz, mando ele fazer para eu ver o que ele está fazendo, capturo muitas vezes as telinhas ali num Excel ou num board desse, num PowerPoint ou num board desse, e o cara vai vendo. Esse aqui é criar o termo de abertura. O cara cria um Word, cria um Excel, cria um não sei o quê. Agora vai mais para frente, aí ele cadastra no SharePoint, aí ele pega e manda um sistema de solicitação interno, enfim, um ERP, e vai indo um montão de ferramentas ao longo do tempo. E como ninguém nunca parou para questionar isso, você acaba tendo nessas organizações, né, um old PMO aí que cuida deste manualzão e de que as pessoas estejam seguindo os passos, né, os templates, enfim, mas ninguém se questiona se aqueles passos lá estão surtindo um efeito, né. O moderno, ele tem um papel muito mais de ser um coach ou um especialista de melhoria contínua do que qualquer outra coisa. Para uma melhor definição de melhoria contínua que eu li recentemente é que o cara fala que a melhoria contínua não significa adicionar mais coisas, não significa fazer mais coisas melhor. A melhoria contínua significa eliminar partes do processo que são desnecessárias. Então, você vai fazendo melhoria contínua até não sobrar quase nada, aí significa que você fez uma boa melhoria contínua, porque a maior parte das coisas ali não adicionavam valor. Então, fazendo esse mapeamento, muitas vezes você vai encontrar que você precisa de menos passos, muitas vezes é um passo em que a pessoa que precisa fazer aquele passo não tem informação, ou não tem o poder de decisão, enfim, ocorre uma série de coisas aqui. E aí, quando você fizer um desenho do novo processo, né, o emagrecido ali, o Streamline Process, aí isso aqui vai poder provavelmente ser implementado numa ferramenta nativa. Quem tem esse tipo de processo aqui, gasta R$1 milhão para a ferramenta, porque ele tem um monte de modificações, um monte de etapas desnecessárias, um monte de exceções.
É igualzinho a gente viveu na área financeira aí, se tiver alguém de ERP aí vai saber, né? Então você tinha aqueles processos financeiros complicadíssimos, e aí fazia uma implantação de SAP de 12 milhões de reais, aí depois você vai ver que não precisava daqueles processos todos. Muita gente hoje quer implementar um ERP, um CRM, qualquer coisa o mais standard possível. Para isso, você precisa ter bons processos. Então, uma vez que você tem esse seu streamlined process aqui, provavelmente você vai conseguir implementar um PPM praticamente standard ou algum acelerador de metodologia aí. E aí, este negócio aqui, ele tem a sua metodologia embedded. Então, esse negócio de ter a metodologia embedded, ele é muito interessante, porque, uma última coisa aqui para a gente concluir, né? Porque toda vez que a gente fala da questão de adotar um software, qualquer PPM aí que você tenha mais uma vez, a barreira que a gente vê nas organizações é bacana, tem os gráficos e tal, né, ver os vídeos lá do YouTube, enfim, mas isso aí é muito avançado para a gente. Os gerentes de projeto que não estão preparados, né, as áreas não estão preparadas, e a verdade é que eles nunca vão estar preparados, porque se não tem ferramenta, a maturidade é baixa. Não dá para você aprender a andar de bicicleta sem ter bicicleta, né? Então, a informatização é um fator crucial para o aumento da maturidade e isso está em todos os modelos de maturidade. Então, você pegar lá o MMGP, Kerzner adaptado, enfim, tem uma dimensão lá chamada informatização, só que o pessoal acha que informatização é ter uma plataforma que tem governança. Não é informatização de usar o computador, né? Usar o OpenOffice ali não é informatização para a gestão de projetos. Então, ter a metodologia embedded na ferramenta significa que o usuário não vai mais precisar de manual e ele também não vai mais, idealmente, precisar de treinamento. Então, por exemplo, né, a gente tem alguns exemplos de ONGs aí, non-profits mesmo, adotando é muito baixa, não tem grande gestão de projetos, e as pessoas são de áreas não técnicas, que acabam conhecendo menos ainda de gestão de projetos, né? Então, são non-profits de áreas sociais, de áreas de educação, enfim. Ainda tem uma elevada rotatividade e pouco comprometimento dos voluntários, né? Porque é voluntário, então, assim, se ele precisar escolher entre o trabalho dele e o voluntariado, ele vai para o trabalho dele, por exemplo. Mas mesmo assim, quando a gente implementou o Project Online, isso já em várias ONGs, não é em uma só, os resultados de projeto eles melhoram assim significativamente. Porque o cidadão não sabe nada, não fez treinamento, acabou de entrar, mas aí ele abre, por exemplo, o Project Online, o que eu preciso fazer? A única coisa que tem que fazer é aquilo que tiver no estágio que você tiver. Então, se esse é o estágio de termo de abertura, só tem uma coisa para você preencher. Quando você preencher, você submete para alguém. Aí você entra de novo amanhã, você está no outro estágio. Aí tem outra coisinha para você preencher. Então, você é guiado nos estágios pela própria ferramenta. Então, o que os PMOs modernos aí estão procurando, no fim das contas, é como é que eu consigo que as pessoas sigam o processo sem eu ter que treiná-las ou com um treinamento mínimo, sem eu ter que dar um manual de centenas de páginas para elas e sem eu ter que dar uma pasta na rede com 200 templates para eles seguirem. A resposta disso é, primeiro, streamline do seu processo. E segundo, que esse seu processo seja apoiado por uma ferramenta adequada que você escolher. E aí, se você fizer isso, você vai ver que o PMO vai começar a ser visto como muito mais valor na organização, porque agora ele vai poder realmente acompanhar os indicadores de portfólio, de capacidade, de uma série de coisas, e ele também vai ser capaz de ajudar os projetos de verdade, como esse papel de coach, né? Em vez de estar gastando tempo juntando Excel, fazendo PowerPoint para diretoria, né? Atualizando nova versão da metodologia, ele vai ter a opção de poder gerar mais valor para os seus projetos, para os seus gerentes de projetos também. Legal? Deixa eu ver se tem perguntas aqui, acho que tem umas perguntinhas aí, né?
Estão vendo aí? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que era a perguntinha de antes, que não estava aparecendo. Certificação. Tô Você está olhando acompanhando aí aqui, tudo? Tô acompanhando aqui, acho que por enquanto, o pessoal manda as perguntas aí. Acho que me mandaram até no WhatsApp aqui Manda que as perguntas aí. tá legal, acho que o pessoal tá tão concentrado na sua fala. Ninguém tem perguntas aí. Tem uma pergunta aqui sobre a certificação Discipline Agile. Você responde? Eu respondo? A certificação, eu acho que aqui a pergunta é qual instituição para você fazer a certificação. Tem que ser certificado pelo PMI. Então, agora você tem eu esqueci o nome aí, mas é tipo um Global Provider, né? E os instructors também. Explica aí que você é melhor que isso aí. Vou complementar a sua resposta. O PMI adquiriu, né, a disciplina Agile aí, e existe, nós ainda do PMI Goiás não fizemos grandes divulgações ainda porque está em incorporação. Essa certificação já, tanto é que no mês passado todo mundo que era afiliado à instituição da disciplina Agile aí, do GA, agora é filiado ao PMI. E você tem que ter, no Brasil, a gente tem uma pessoa certificada que pode ministrar o curso. Ele é de São Paulo e tem feito alguns cursos online para você ter a primeira certificação. Ela tem toda uma carreira ali de certificações similar, ela vai entrar em conjunto ali com a nossa ACP, que é a nossa certificação ágil, que já existia no PMI, então ela vai incorporar e vai ter uma carreira. Então, você tem uma escadinha ali de certificações ágeis. Então, hoje, a instituição é o PMI, a gente ainda vai divulgar direitinho, estamos promovendo, tem eventos que estão acontecendo e a gente vai fazer alguns aqui também sobre o que é essa estrutura, né, que na verdade ela não é uma metodologia, só tem alguns princípios, tem diversas orientações que você escolhe qual o seu framework, a sua melhor estrutura para essa certificação. E aí a gente vai ter orientações dessa certificação de como ela vai acontecer, porque vão ter as pessoas que podem fazer essa certificação, que é estilo nosso RAP, e a gente vai ter o ATP, né, agora, que passa a chamar, que são as empresas, instituições que estarão habilitadas a aplicar as certificações do GA. E aí essas certificações vão ter toda uma estruturação. A gente vai trazer, como está acontecendo essa incorporação, a gente vai trazer todas essas informações aí. Acho que é isso. Tem mais? Você quer complementar mais alguma coisa? Tem uma pergunta aqui Mário. Também. Espera aí, só um pouquinho, Poliane. Disciplina Agile é contigo aí, de quem aplica. Tranquilo. Pode falar. Acho que, Caio, qualquer coisa, se você não tiver respondido, procura a gente. Tem um grupo no Telegram, o pessoal está discutindo muito sobre o conteúdo de Discipline Agile e a gente vai trazer mais informações sobre isso, tá bom? Eu recebi uma pergunta aqui no privado. Qual a melhor ferramenta para a gestão de portfólio de projetos, na sua visão, Mário? Uma pergunta. Depende muito da necessidade, viu? Mas depende bastante da necessidade. É que, assim, muitas vezes a gente quer ter uma solução única ali. Então, de portfólio, a gente tem usado duas coisas, que é o Project Online. Aí ele já tem uma série de coisas lá de portfólio. Eu vou até colocar um linkzinho aqui que fala sobre ferramentas. Tem um linkzinho aqui no chat que é este webinar aqui que fala do Project versus Project Web. Os dois fazem isso. Então, você vai conseguir ver uma parte de portfólio lá em ambos, que tem um pedaço de portfólio aqui com seleção e priorização do Project, enfim, a gente não vai conseguir falar de todo ele aqui, que é um negócio extenso, mas o Project Online faz isso muito bem, e é uma ferramenta que está sempre atualizada ali, mas agora a gente tem uma nova ferramenta, que é o Project Web, que é uma versão mais flexível e mais light ali, tem um outro propósito, que
Então vale a pena você dar uma assistida lá para ver a diferença dos outros, porque assim, não tem melhor ou pior, né? Todo mundo que desenvolveu alguma ferramenta global e que tem um monte de usuários, é porque é uma boa ferramenta, né? Porque assim, não pode ser que tem centenas de milhares ou milhões de pessoas lá que não são inteligentes na sua escolha, né? Então, Trello é uma boa ferramenta, Asana é uma boa ferramenta, Planner, Clarity, enfim, uma série de coisas. O que acontece é que toda ferramenta tem prós e contras, igual você vai escolher um carro, enfim, alguma coisa. Então, a pergunta correta é: qual é a ferramenta que atende ao meu processo? Se você não tem processo nenhum, qualquer ferramenta vai servir. Se você tem algum processo, aí você vai conseguir enxergar ali que coisa você faz, né? Por exemplo, aqui em termos de visão de portfólio, num reporting, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, quem quiser assistir, vale a pena, tem uma comparação aqui entre as duas ferramentas, mas é isso que eu falei para você, não tem uma melhor ferramenta em si. Tem maneiras de você poder organizar o seu portfólio. O que a gente tem como conceito de ferramenta de gestão de portfólio é que hoje, cada vez mais, a parte de reportes é um negócio separado. Então, antes, no passado, as ferramentas queriam colocar reporte dentro delas, né? E hoje os reportes são feitos em sistemas externos chamados de BIs, que são Business Intelligence. Você pode fazer isso com Power BI, pode fazer isso com Tableau, ClickView, enfim. Então, a ferramenta que você for escolher, ela deve ser uma ferramenta de gestão, como é o Project Online, por exemplo, o Project Web, outras. E aí, se de repente o reporting dele não te atende, por exemplo, do Project Online, todos os reportes foram tirados dele. Não tem mais nenhum reporting services ali, até tem um pouco de Excel services lá para reporte, mas não faz muito sentido, porque ele tem uma base de dados, como toda outra ferramenta tem, e aí você consegue manipular esses dados aqui para gerar o tipo de Power BI que você quiser, né? Então, também uma coisa é uma ferramenta de gestão de portfólio, para quem realmente faz a gestão de portfólio, ela deve capturar ideias, comparar ideias, aplicar critérios, montar cenários versus dinheiro e versus homem-obra, um processo de seleção e priorização. É isso que a gente chama de gerenciamento de portfólio. Tem gente que quer uma ferramenta de portfólio, mas que na verdade ele só quer juntar um monte de arquivos e juntar tudo isso para sair um gráfico. Isso não é uma ferramenta de portfólio. Isso é uma ferramenta de reporte, entendeu? É uma diferença importante aí. Tem Mário, mais alguma pergunta? tem algumas aqui. Eu vou pegar uma aqui que é específica disso, tá aqui, ó. Mário, existem ambientes que possuem PPM instalado, mas ainda as corporações têm grande filial o ambiente. Eu acredito que esteja ligado muito à questão do modelo muito forte de comando e controle. Qual a sua opinião a respeito desse modelo e qual seria uma abordagem? José Francisco que perguntou. Provavelmente é um sistema antigo de Project Server on-premises. Então, assim, o que acontece é que a TI mudou, tá? Então, se a sua organização ainda está trabalhando num modelo on-premises, tudo é mais difícil porque existem limitações ali reais, né? Então, você vai e coloca um monte de servidores ali, e aí você instala SharePoint Server 2013, aí você instala Project, enfim. Para poder dar acesso às pessoas, primeiro que o licenciamento era diferente, tem questões de carga sobre o seu parque de servidores e uma série de outras coisas aqui, e ele não era tão flexível. Então, hoje a TI inteira está indo para o que se chama aí de microserviços em cloud. Então, se você pensar aí, o que acontece hoje é que quando você compra o Project Online, por exemplo, o Project Online, o que você faz, na verdade, é que você está pegando só aquilo que você precisa e deixando para trás toda a infraestrutura que você deveria ter para aquilo. Então, em vez de eu vir instalar um servidor, Windows Server, SharePoint Server, Project Server, configurar tudo, isso aqui era uma implementação de 6 a 12 meses antes. E talvez aí de R$ 1 milhão para cima.
Quando você vai fazer uma implantação de Project Online, em torno de 4 semanas ele está implementado, né? Obviamente vai depender do que você estiver fazendo ali, com uma fração desse custo que você tinha anteriormente. Por quê? Porque agora é uma assinatura que você vai lá e paga 130 para o usuário, por exemplo, 120 para o usuário, e a Microsoft dá já tudo aquilo que está instalado em parques de servidores dela, vamos dizer assim, né? Essa que é a ideia. Então o Project Online ele é muito mais flexível, ele, se você quiser, você cria vários PWAs, um PWA da engenharia, PWA do, enfim, da TI e tudo mais aí que você quiser, consegue adicionar pessoas, compartilhar, né, colocar ele dentro do Teams aqui, por exemplo, enfim. Então, a ferramenta em si, né, todas as ferramentas, elas evoluíram bastante. Você pode aprender aí, pesquisar um pouquinho mais sobre elas. Então, o que a gente faz aqui, por exemplo, em termos do PMO, né, a gente está falando de Modern PMO, né? Então, aqui a gente tem 36 pessoas e uma quantidade aí razoável de projetos. Então, tem uma pessoa part-time que, vamos dizer, cuida do PMO, para você ter uma ideia, né? Então, o PMO é um part-time de 2 horas por dia para poder cuidar das coisas. Por quê? Porque já existe o modelo de time, já está automatizado o modelo de projeto, quando você cria o projeto, a equipe já é adicionada automaticamente, o cronograma já está lá, os reportes já estão lá também nas abinhas, os arquivos já estão lá, o cliente já é adicionado ao time. Então, um trabalho manual ali que você teria que fazer se você estivesse criando Excel, ou enfim, criando um Google Drive para compartilhar, esse tipo de coisa, ele nasce de modelos de automatização. Que é uma tendência do gerenciamento de projetos, né? Então, se você pegar os estudos do Gartner, por exemplo, diz lá aquele negócio que um monte de gente ficou discutindo aí, né? Que 75% das atividades do gerente de projeto vão ser automatizadas até 2030, né? Ou 2025, alguma coisa assim. Essas que vão ser automatizadas. Essas que ninguém deveria estar fazendo, que são manuais, né? São copia daqui, joga para lá, adiciona a pessoa aqui. E aí a pergunta também que muita gente faz, né? Aqui, por exemplo, eu tinha até deixado uma coisinha aberta aqui que mostra alguns casos, né? A gente tem uma automatização aqui, por exemplo, de relatórios e de gestão de projetos lá da Suzano, que gerou uma economia de 4.560 horas por mês. Então, todo mês você economiza aqui, tipo, 5.000 horas de trabalho, né? É muito comum a gente medir alguma coisa nesse sentido para ver se o projeto... Então, 5.000 horas aqui, se a gente dividir ele ali, é em torno de, quanto? Umas 40 pessoas full-time aqui, mais ou menos, né? E aí, quando a gente apresenta algum caso desse, né, toda vez que eu falo alguma coisa dessa, o pessoal, poxa, então essas 40 gerentes de projeto aí foram demitidos, por exemplo? E a resposta é não. Talvez até a organização esteja contratando mais gente, porque o que ela fez foi eliminar ineficiências. Então, o gerente de projeto não precisa mais gastar 2 dias pegando dados do Excel, ligando para alguém, trabalhando a planilha, copiando a figura para o PowerPoint, enfim. Então, esses gerentes de projeto estão fazendo um trabalho que é de gestão de verdade. Então, ele está lá falando com o stakeholder, ele está lá definindo requisitos, ele está lá acompanhando em campo, ele está lá fazendo as coisas que antes ele não fazia, porque gasta mais tempo fazendo relatório, atualizando vários Excels, atualizando vários arquivos MPP. Então, infelizmente, muita gente hoje que está como gerente de projeto, está talvez fazendo menos da metade do tempo dele, ele está gerenciando de projeto mesmo, mais da metade do tempo dele, ele está como se fosse um ali, né? Tá fazendo um secretariado de projeto. Ó. Pega esse PowerPoint aqui, Excel para lá, monta a pastinha, preenche esse ponto doc, pega a assinatura do chefe, escaneia o PDF, salva na pasta. Então, essas atividades não agregam valor para um recurso que é caro, né? E aí ele consegue gerenciar menos projetos. Então, as organizações têm algum nível de metodologia, maturidade e organização, aí ela consegue
gerenciar mais projetos, né? Com o mesmo tanto de pessoas ali, ele consegue gerenciar mais projetos. Com não tendo todo aquele overhead, vamos dizer assim, de vários PMOs e vários gerentes de projeto para que um ou poucos projetos sejam executados. Então, essa questão de eficiência, na minha opinião, né, para a gente concluir aqui, o projeto vai ter suas atividades automatizadas, é que um perfil que já está muito claro de profissional é que todo profissional em qualquer área, se você é de RH, de finanças, o gerente de projeto não é diferente, você vai ter que ter algum conhecimento em tecnologia. Você não vai precisar ser um desenvolvedor de software, mas nós estamos num momento aqui que, sim, se você não souber usar umas ferramentas de uma maneira pelo menos intermediária, você vai ter muita dificuldade, porque o trabalho agora ocorre assim, né, no Zoom, no Teams, enfim. Tem gente que tem dificuldade em compartilhar arquivos, enfim, uma série de coisas, e você pode aprender isso. Nenhuma pessoa que já sabe isso é melhor que você, mas é bom você dar uma pesquisada rapidamente, né? Então, pessoas e organizações ignorarem a tecnologia neste momento que estamos, né, de 2020 e 2021, elas correm um risco de obsolescência extremamente rápido, de ineficiência, perda de competitividade, PMO que tem lá Excels do PMO, enfim, manual de 130 páginas, isso aí corre um risco razoável de ser eliminado, né, porque não gera valor para a organização, e agora fica mais evidente ainda que ele não gera valor para a organização quando estamos trabalhando remotamente, né? É uma coisa a se pensar, né? Isso aí. Isso. Perguntas, comentários? Assim, tem várias aqui. Deixa eu te passar uma outra aqui. Qual a ferramenta Microsoft que integra com Gira? Microsoft nativamente, eu acho que não vai ter nenhuma. O DevOps deve fazer isso, mas a ferramenta que faz isso é o OnePlan, só que eu não sei se eu vou ter uma apresentação dele aqui fácil agora que eu consigo achar. Mas o OnePlan faz isso e é uma ferramenta que quem tiver interesse eu posso mostrar ela para vocês. Mas ele integra o Asana, Gira, DevOps, Planner, uma série de outras ferramentas. Né? Ele foi feito para ser um hub de integração entre Project Online e outras ferramentas, mas é uma solução de terceiros, né? Uma solução third party ali da Microsoft. Isso. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Se eu falar o nome errado, me desculpa. Estigarribia, isso. Só voltando um pouquinho, Giovanni é até voluntário nosso. Qualquer coisa, entra em contato lá com o Mário por um dos caminhos que ele tem aí. Tem Instagram, tem o e-mail que ele deixou, que aí ele manda para você sobre essa questão da integração aí do OnPlan. Aí o Studer perguntou, você consegue adiantar algumas novidades do novo PMBOK que dizem estar totalmente reestruturado, voltado para o método ágil. Você quer comentar sobre isso? Eu vi pouca coisa. Aqui é só a carinha do OnePlan e eu não vou passar ele não, porque tem bastante coisa, mas essa ideia de integração aqui do Planner, Project, Asana, Gira, DevOps, enfim, se consegue fazer vários tipos de integrações que já é nativo, é um conector, na verdade, para você conseguir trabalhar aqui nesses níveis de portfólio. Mas quem quiser saber mais sobre ele ali ou sobre alguma outra solução, pode me mandar um e-mail e a gente fala. Sobre o guia PMBOK em si, né, que a estratégia do PMI, na verdade o guia PMBOK, ele já tinha coisas ágeis já na sua versão anterior, mas o que para mim é uma grande mudança do guia PMBOK é que agora ele está bem enxutinho, né, tem umas 30 e poucas páginas, em que lá são descritos princípios que você precisa para o gerenciamento de projetos, e aí aquela parte de processos, aqueles 44 processos, um monte de técnicas e tal, aquilo lá vai ser uma biblioteca online.
Então, você vai poder procurar ali os processos que você queira, escolher as ferramentas que você queira ali, como boas práticas, mas de uma maneira que ele seja atualizado mais rápido. Os processos não são mais parte do guia. O guia tem os princípios e ficou bem chutinho, né? Acho que ele tinha, sei lá, tem um guia PMBOK aqui em algum lugar, ia ter umas 400 páginas aí, né? Um tanto de Mais ou coisas. menos isso. Então, aquele pedaço de processos saiu fora do guia. E eu acho que faz todo sentido. Não é uma mudança brusca em termos de estratégia, porque já vinha a parte ágil já desde antes e algumas outras coisas lá que o PMI vinha incluindo porque a gestão de projetos está se atualizando. Então, o guia não é criado por 3 pessoas escondidas lá nos Estados Unidos, né? Ele é criado pelos próprios voluntários, muita gente do Brasil, de tudo quanto é lugar, coloca comentários lá no Draft, né? Tem rodadas ali para ser aprovado, e ele reflete a evolução da gestão de projetos, na minha opinião. Né? Ele tem, agora está nessa formatinho aí. Não sei como é que vai ficar as perguntas. A prova ela muda o foco agora, né? 2 de janeiro ela muda e aí ela tem um maior foco ali em pessoas, dividiram os percentuais, vamos dizer assim, que todo mundo é interessado nisso, né? Então, tem um maior percentual para pessoas, para negócio, para estratégias e, por último, negócios. É uma ordem assim. Então, hoje a gente não tem só por áreas de conhecimento, agora ela é focada em quais objetivos. Eu mandei aí no grupo, eu mandei já no chat o Telegram do Supply Agile. Como eu falei, tem uma pessoa ministrando pela Sprint 1, só que as turmas estão ficando lotadas frequentemente, mas filiado do PMI Goiás, pessoa da comunidade, tem desconto nessas turmas. No grupo do Telegram, eles sempre estão divulgando. Também mandei 2 links, um do próprio PMI falando sobre o novo guia do PMBOK e de uma outra pessoa que é voluntário, mas que todos os presidentes consideraram que ele escreveu muito bem uma tradução do que é a nova versão do PMBOK. Então, bem. Tem uma outra, assim, gente, tem bastante coisa aqui, deixa eu ver. Tem uma pessoa perguntando, um gerente de projetos certificado PMP necessariamente deve ser certificado ágil? Não. Você pode fazer só quais certificações você desejar. Justamente. Acho que tem um último comentário aqui do José Francisco, ele vem com as perguntas bem... Hoje participo de um projeto e claramente existe uma grande variação entre os padrões de documentação global e local, versus local. Cheguei a ouvir que cada projeto tem um padrão. Além dos reportes globais, os reportes locais podem ser implementados. Vejo isso como uma oportunidade de padronização e agilidade de usar ferramentas O365, como, por exemplo, Power BI, etc. Contudo, o único ponto é o Azure DevOps, que já está em uso. Qual a ferramenta, a melhor forma de combinar Project versus... Isso aí é uma excelente combinação, né? Porque aí você vai conseguir ter todos os 3 níveis aqui. É isso que a gente usa aqui internamente, na verdade, né? Então, nossa proposta comercial nasce no Dynamics. O Dynamics automaticamente cria um project, que é onde o gerente de projeto é determinado e tudo mais lá. E as execuções, no nosso caso, são dentro do DevOps. Então, assim, você está bem. Se você já tem DevOps, você tem todo o delivery aí funcionando bem. O que você precisa é a parte de portfólio, que é o Project Online, a integração é nativa. Você pode fazer um desenvolvimento rápido aí para que ele atualize de 2 vias. Quando você atualizar o Project, ele atualiza o DevOps e vice-versa. E beleza, já está funcionando bem aí. Você está num bom caminho. O Power BI, ele não tem grandes desafios de implementação, porque você já deve estar seguindo um processo adequado dentro do seu DevOps. O que você vai fazer relatórios a partir do que você precisa ver naqueles relatórios. Então, está bem em termos de ferramentas aí, né? Eu recomendaria você adotar o Project no Power BI aí, bem tranquilo.
A gente já estendeu bastante aqui. Eu vou encerrar respondendo rapidamente, Emanuele, porque isso eu sei. O Teams integra com o Project Online? Sim, o Teams integra com todas as ferramentas, né, Mário? Uhum. Então, Dá para colocar ele dentro dos times aí. O Mário está gerenciando todo o seu projeto, mostrou aí para nós de dentro do Teams aí. Tá, a prova viva de que funciona. Gente, muito bom. Tem bastante pessoas comentando aqui. Bom demais esse tema. Quando você falou lá do PPM para o Project Online, eu vivenciei PPM há anos atrás e realmente eu dependia de N pessoas, porque era implantação desse servidor e etc. E agora ficou muito mais fácil, as formas que estão integrando também está bem mais fácil. Eu sou autodidata, gente, então vou mexendo. Mário, pessoal, muito obrigada a todos. Colocar lá no canal do PMI Goiás todo esse conteúdo. Se vocês, o Mário prontamente já colocou aí os contatos dele, onde que tem conteúdo, tudo para vocês acessarem. Se vocês precisarem de algo relacionado ao PMI Goiás, algum conteúdo também, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, que a gente apoia da melhor forma aí, tira as dúvidas e tudo mais. Estamos aqui como comunidade para dar esse apoio, para disseminar esse conhecimento. Mário, quero agradecer muito a sua contribuição, queria deixar aí para você falar, deixar uma mensagem aí final, alguma coisa que você queira deixar de dica, algum comentário final que você ainda não fez, apesar das várias perguntas. Vou te passar para você fazer uma palavra final aí para a gente ir encerrando. Vamos lá. Bom, obrigado, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E podem mandar dúvidas quem tiver. Eu sei que é um desafio grande de gerenciar projetos, e especialmente gerenciar projetos nesse contexto de trabalho remoto, que muitas organizações estão começando a ter dificuldades, né? No começo ali a gente tinha dificuldade, que era o começo da pandemia, né? Aí nos acostumamos, mas agora já passou 4 ou 5 meses e agora a gente vê que muitas vezes se perde as tarefas, os arquivos, enfim. Seja por falta de processo, por falta de estrutura organizacional, ou por falta das ferramentas, tem que haver uma combinação dessas 3 coisas. E é um desafio muito grande, as empresas e as ONGs e escolas e todas mais se reinventarem. E por isso é legal ter um fórum aqui para a gente bater papo em relação ao PMI Goiás, os seus voluntários, né, o grupo do Telegram aí que vocês participam. Não deixem de mandar suas dúvidas e realmente colocar em prática essas coisas, né? Isso aí. Ótimo. Mário, tem diversos parabéns aqui para vocês, muitos Obrigado. elogios. Ele é excelente webinar. A gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer conteúdos de excelência assim para vocês e espero que vocês aproveitem muito. E agradeço e conte com o PMI Goiás também. Pessoal, conteúdo o Mário tem aos montes, então aproveitem. E agradecer mais uma vez, boa noite para todo mundo. Boa noite, Mário. Mais uma vez, obrigada, gente, e até a próxima. Poliane, você está por aí? Você vai encerrar daí a gravação? Encerrar.